A partir de agora, programa Seara Espírita. Sua sintonia com a paz. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, amigos ouvintes. Bom dia aos nossos amigos que nos acompanham pelo nosso canal da AME Barbacena no YouTube. Sejam bem-vindos a mais um programa Seara Espírita. E hoje com a presença do nosso querido amigo Pedro Paulo Leles, de Juiz de Fora, que estará fazendo um ciclo de palestras aqui em Barbacena e também em Santos Dumont, falando um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. E hoje falando sobre um tema que deu origem até a esse programa, que é sobre um pouquinho falar sobre Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, que nesse mês completou mais um ano de aniversário. Então, antes da gente começar o nosso programa, nós vamos fazer nossa prece, agradecer a Deus, a Jesus, aos bondosos amigos espirituais por essa oportunidade e que possamos conhecer um pouco mais sobre esse grande homem que deixou um legado tão grande para a humanidade, de amor, de compreensão, de tolerância e principalmente mostrando que a morte não existe. Primeiro vamos dar nosso bom dia. Bom dia, Pedro Paulo Leles, pela presença aqui novamente aqui conosco em Barbacena, para mais esse ciclo de palestras e atividades de educação. Quais são as suas palavras? Bom dia, caro ouvinte da Rádio Correio da Serra. Bom dia você que nos ouve pelas ondas da rádio. E aproveita essa oportunidade da manhã deste sábado para poder conectar o pensamento com Cristo, o pensamento com essas vibrações maiores e trazer uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de boas reflexões. Hoje nós vamos aqui conversar um pouquinho sobre Allan Kardec, conversar um pouquinho da relação dele com Cristo, conversar ainda um pouquinho sobre como tanto Kardec quanto Cristo influenciam e colaboram com o nosso crescimento e o que eles deixaram de legado para nós nesse sentido. E é muito importante a gente recordar desses valores, desses princípios, porque eles são muito necessários de serem aplicados e vivenciados por nós. E Pedro, então vamos começar. Quem que foi Allan Kardec? Já que ele nasceu em 3 de outubro de 1804. Quem que foi essa pessoa? Isso mesmo, era 3 de outubro de 1804, ele nascia em Lyon, na França. E ele foi encaminhado pelos seus pais para estudar no castelo de Verdun, na Suíça, onde lecionava o professor Pestalozzi, e lá ele se formou em ciências e letras. E a formação em ciências naquele tempo era muito abrangente. Então ele teve uma formação em ciências da natureza, em ciências humanas, em ciências do corpo humano. E com essa formação muito ampla, ele pôde voltar para a França, onde ele se estabeleceu em Paris e pôde lecionar. A partir dos métodos de docência que ele foi aplicando ali em Paris, ele escreveu alguns livros. O nome dele originalmente é Hippolyte Léon Denisard Rivail. E sob esse nome ele escreve alguns livros de gramática, alguns livros de ciências, sendo que um dos livros de gramática, inclusive, se tornou referência na língua francesa por um bom tempo. Ainda hoje é muito bem conceituado, segundo alguns estudiosos da língua francesa. E com esse conhecimento ele se estabeleceu ali em Paris. E é interessante falar que ele tinha uma atividade completamente diferente da questão religiosa, né? Ele era religioso, ele tinha uma convicção religiosa, mas ele tinha uma grande função na educação da população francesa, né? Já que ele era um professor. Sim, a missão primordial do professor Rivail era justamente ser professor. Era justamente esclarecer, trazer luzes às consciências. E era um período muito interessante na França, porque ele estava recém-saído daquela fase mais intensa dos pensadores iluministas, daquelas fases mais marcantes da Revolução Francesa. Então, aquele período da França, por volta ali de 1830, por volta de 1840, eram períodos
recém-saídos desses movimentos que mudaram a história da humanidade. E ali na França foi o berço de muitos desses acontecimentos, onde os princípios da liberdade, da igualdade, da fraternidade foram estabelecidos, os primeiros conceitos de direitos humanitários, os primeiros conceitos de legislação em que o Estado serve ao povo e não o povo serve ao soberano, aqueles princípios que a gente estuda lá em Maquiavel e outros pensadores, Diderot, Rousseau, Montesquieu e outros vários pensadores enciclopedistas e iluministas daquele tempo. Então, o professor Rivail, ele trazia para si a missão de efetivamente esclarecer consciências, acender luzes nas consciências, que era justamente aqueles conceitos básicos do iluminismo em si, tempos antes. E como é que ele conheceu a espiritualidade, vamos dizer assim, essa comunicação com os espíritos? Porque foi isso que aconteceu depois dos 50 anos de idade, né? Então, como que foi esse interesse para fazer essa obra tão grandiosa em tão pouco tempo? Isso foi um fato muito interessante, porque justamente por ele ser um estudioso, um pesquisador, um dos seus grandes amigos, Fortier, vai até ele por volta ali do ano de 1850, 1852, e o convida para assistir um evento que estava acontecendo com uma certa frequência na França. As pessoas estavam com o hábito de se reunirem para fazerem saraus, em que mesas giravam e flutuavam no ar. Isso estava ficando muito conhecido ali na região de Paris e em alguns outros países em volta ali da França. Um país, por exemplo, que tem registros de que acontecia era na Bélgica. E esse amigo do professor Rivail o convida para assistir um desses fenômenos, a fim de que eles pudessem entender ali o que estava acontecendo. O professor Rivail, num primeiro momento, ele disse que não iria, porque o tempo dele era muito ocupado, e isso se tratava provavelmente de algo passageiro, como se fosse uma modinha. Era algo que tinha despontado ali como uma modinha e aquilo ia passar muito provavelmente. Só que o interessante é que aquela modinha não tinha passado. Os anos caminharam e aqueles saraus começaram a ganhar proporções muito expressivas. E esse amigo do professor Rivail, Monsieur Fortier, ele volta o convite para o professor Rivail algumas outras vezes, insistentemente, para que ele pudesse assistir um desses eventos, um desses saraus, e ajudar a entender o que estava acontecendo. Uma das ciências que o professor Rivail gostava de estudar e tinha uma certa facilidade, transitava com uma certa tranquilidade, era o magnetismo. Magnetismo que era estudado por Mesmer tempos antes, ali na Europa, e ele, compreendendo os princípios mesmerianos, os princípios de Mesmer, ele conseguia transitar ali pelas ciências do magnetismo com muita tranquilidade. E justamente por esse conhecimento específico é que o Fortier o convida para assistir um desses saraus. Ali pelo ano de 1854, aproximadamente, o professor Rivail ele aceita esses convites e vai a um desses saraus. Quando ele chega em um desses saraus, ele vê que realmente acontecia aquilo que as pessoas diziam acontecer. As mesas era um auditório em que as pessoas se sentavam de frente para uma arquibancada, para um palco. E nesse palco, pessoas desenvolviam uma mesa e depois de alguns atos, algumas cenas, essas mesas começavam a girar sozinhas, começavam a flutuar, começavam a produzir sons e promoviam na plateia aquele efeito estarrecedor, aquele efeito surpreendente. E as pessoas começaram a lidar com aquilo de uma forma muito, muito intrigante.
O professor Rivail assiste aquele episódio, assiste aquele sarau, e inquietado com o que estava acontecendo, decide estudar para que ele pudesse desmascarar aquela enganação coletiva. Ele tinha uma convicção plena naquele momento de que as pessoas estavam enganando o público e que aquele público não poderia se deixar enganar por tanto tempo. Então ele começa a estudar os fenômenos, estudar o que estava acontecendo ali, para que ele pudesse desmistificar. Mesmo porque, a bem da verdade, as ciências naturais daquele tempo não eram suficientes para explicar o que estava acontecendo. Então, justamente por não serem suficientes nessa explicação, é que de pronto, de cara, o professor Rivail já entende como sendo algo fantasioso, um charlatanismo, propriamente dito. A gravidade não permitia que a mesa flutuasse sozinha. E outros fenômenos da natureza também não permitissem que aquilo ali estivesse acontecendo daquela forma. E é interessante falar sobre isso também, né, Pedro, que o critério que ele utilizou para ele chegar às conclusões que ele chegou, né, ele falava muito sobre a uniformidade dos pensamentos, a uniformidade dos questionamentos que ele fazia com a resposta que os espíritos davam para ele. Qual foi o critério, qual foi essa metodologia que ele utilizou para conseguir fazer uma obra tão grande como foi a codificação espírita? Eu acho que o primeiro passo muito importante, Sidney, foi justamente esse movimento inicial de conhecer esses fenômenos. Porque a partir do momento que ele vai a esses saraus, que ele começa a ter acesso a esses fenômenos, ele decide estudar o que estava acontecendo. E em estudando, ele percebe efetivamente que as ciências tradicionais não eram suficientes para explicar aquele fenômeno. E quando ele esgota todas as possibilidades das ciências naturais, quando ele esgota todos os vieses que ele tinha de conhecimento científico para explicar o que estava acontecendo, inclusive dentro do magnetismo propriamente dito, ele então aceita a ideia de que havia uma inteligência fora da matéria que estaria influenciando aqueles processos e que estaria, de alguma forma, induzindo inteligentemente que aqueles processos estivessem acontecendo. A partir do momento que ele consegue admitir essa possibilidade, consegue no sentido de, a partir do momento que ele estuda as ciências da natureza existentes e conhecidas até então, e que ele percebe que essas ciências tradicionais não eram suficientes para explicar, então ele admite que algo que ainda não era conhecido estava influenciando naquele processo. A partir desse momento, que ele admite a existência dessa inteligência fora da matéria, influenciando no processo, é que esse método começa a surgir propriamente dito. E ali, nesse método de comunicação dessa mente fora da matéria com as mentes imersas na matéria, é que se dá essa via de comunicação dos espíritos com o mundo corporal. E ele sempre usou a pedagogia das perguntas e respostas, né? Ele sempre questionava várias vezes, muitas vezes a mesma pergunta várias vezes, de uma maneira diferente, mas sempre perguntando, para ter a certeza nas respostas que eles estavam tendo, né? Então ele foi muito criterioso e muito agindo até de forma cética, vamos dizer assim, para obter as respostas que ele estava tendo, né? Sim. A partir do momento que ele começou a questionar os espíritos, foi como se um movimento mundial tivesse acontecido para que os espíritos também se comunicassem com ele. Então, em diversos pontos do planeta Terra, principalmente ali da Europa, naturalmente, porque era o mais próximo a ele, diversos movimentos começaram a acontecer de pessoas que percebiam esses espíritos, que depois Kardec os intitulou como médiums, justamente essas pessoas que fazem esse meio de caminho entre o mundo material e o mundo espiritual, são os intermediários das palavras dos espíritos. Vários médiuns começaram a encaminhar para Kardec mensagens, textos escritos sobre conceitos, sobre explicações, e ele começa a receber essas mensagens, começa a receber esses conceitos e começa a questionar.
a partir do momento que ele às vezes teve situações dele receber um mesmo conceito, um mesmo conteúdo, às vezes com uma escrita um pouco diferente, mas o teor é o mesmo, de 3, 4, 5, 6 lugares diferentes do planeta Terra. E aí ele vai compilando essas informações e construindo, codificando, reunindo essas informações para que elas fossem apresentadas. E o método que ele utilizava de forma mais pedagógica para apresentar essas conclusões era justamente por intermédio das perguntas e respostas. Tanto é que o Livro dos Espíritos ele é construído sob a forma de perguntas e respostas. O Livro dos Médiuns, o primeiro capítulo é uma pergunta. Temos outros capítulos também formulados com base em perguntas e respostas. Então, vários outros textos de Kardec têm essa metodologia. Muito embora, uma coisa que é muito interessante, que às vezes a gente não sabe, é que nem sempre aqueles textos publicados, por exemplo, ali no Livro dos Espíritos, foram conhecidos, foram tidos acessos por intermédio de perguntas e respostas. Mas justamente por essa ser uma metodologia entendida como Kardec, como sendo uma metodologia muito mais eficaz, ele transformou, ele converteu textos corridos em perguntas e respostas. Há textos na Revista Espírita que são apresentados de maneira corrida, de maneira discursiva. E quando esse mesmo texto é apresentado no Livro dos Espíritos, esse texto está reformulado e apresentado de forma de perguntas e respostas. Então, Kardec, muitas das vezes, construiu perguntas para encaixar textos que se mostravam como respostas a questionamentos que muito provavelmente seriam feitos ou que eram feitos. E é interessante, só para complementar, que quem criou a palavra médiuns foi Allan Kardec. E a gente encontra equivocadamente em algumas traduções bíblicas a palavra médium ou mediunidade, que foi uma coisa que foi inserida pelos tradutores ou por alguns revisores. Mas, na verdade, essa palavra foi criada há um pouco mais de 150 anos, quase 160 anos, por Allan Kardec. Por que Allan Kardec usou o nome Allan Kardec? Por que ele não quis usar o nome de batismo, o nome dele de nascimento? O nome dele era um nome muito conhecido já ali na França, justamente pelo fato, Sidney, dele ser ali um professor, um estudioso, uma referência na escrita de alguns livros, na edição de alguns livros referentes à atividade profissional dele, o professor Rivail, Hippolyte Léon Denisard Rivail. E quando ele faz essas pesquisas em torno dessas manifestações espíritas, essas manifestações espirituais, você terminou o último bloco fazendo um comentário muito interessante sobre a palavra médiuns, e eu complemento fazendo sobre a palavra espiritismo. É uma palavra criada por Kardec, é uma palavra criada por ele justamente para designar esse estudo da comunicabilidade dos espíritos, do mundo espiritual com o mundo corporal. E justamente por ele ser muito conhecido na sua área profissional, ele decide por não colocar o nome dele de batismo na edição desses livros, na apresentação da doutrina espírita, justamente para que as pessoas pudessem conhecer o espiritismo pelo conteúdo que ele tem a oferecer e não por quem estava apresentando. Porque é muito comum, da nossa parte, a gente buscar um conteúdo só porque foi alguém que a gente já conhece que falou. Mas no caso do professor Rivail, ele preferiu que as pessoas conhecessem o conteúdo e enaltecessem o conteúdo e não a pessoa que estava escrevendo. E que quem buscasse o espiritismo, que buscasse pelo que ele é e não por quem o estava apresentando. Então Isso é interessante porque mostra um pouco a humildade do professor Rivail e também para não usar como fonte de renda também essa literatura que ele estava criando nova, né? Exatamente. Porque ele desvinculou a sua atividade profissional, a sua atividade pessoal da atividade religiosa, né? Ele não misturou as coisas exatamente para não criar essas desvirtuações ou até críticas também, né? Destrutivas. Exatamente. Então ele adota o pseudônimo, o apelido de Allan Kardec, em homenagem a uma encarnação anterior que ele havia
reencarnado como druida, e foi um dos momentos de maior experiência evolutiva e espiritual dele, em que ele reconheceu como sendo de maior experiência evolutiva, ou uma das maiores, e ele então decide homenagear aquele momento, prestigiar aquela oportunidade, e adota o pseudônimo que era o nome dele como druida no passado. Sim, e é interessante que ele usava o dinheiro dos próprios recursos próprios para poder bancar os livros, né? Ele nunca se aproveitou da religião, como a gente vê hoje, muita gente se aproveitando, enriquecendo às custas da religião. Ele não, ele tirou o dinheiro do bolso para poder criar essa nova religião, essa nova filosofia, e para ela poder caminhar sozinha, né? Vamos dizer assim. Sim, sim. Kardec, ele foi um trabalhador hercúleo para que esse conhecimento do Espiritismo fosse disseminado, fosse divulgado. Ele dedicava tempo, dedicava trabalho, dedicava horas de estudos, não só ele, como muito importante também a gente referenciar e homenagear uma trabalhadora anônima, incansável do Espiritismo no início dos tempos, que é a esposa de Allan Kardec, Amélie Gabrielle Boudet. Eles tinham uma dedicação hercúlea para que o movimento espírita, para que o Espiritismo fosse de amplo acesso a todos. E ele dedicava tempo, dedicava recursos financeiros, dedicava horas. E isso partindo de um princípio que é muito básico da doutrina espírita, que é justamente dar de graça aquilo que de graça se recebe. Então, a partir deste princípio, ele dedicava esse tempo e esses recursos para que o movimento espírita frutificasse e desse bons frutos. E é interessante que essa é uma premissa da doutrina espírita, né? As atividades gratuitas, não cobrar por atendimentos nas casas, não ter nenhum tipo de ônus ou de bônus para quem trabalha ou para quem vai na casa espírita. É todo um trabalho voluntário, um trabalho gratuito, né? E uma das máximas que ele deixou também foi: fora da caridade não há salvação, que é uma das grandes máximas que norteiam um espírita hoje, né, na sua caminhada evolutiva. Exatamente. A partir do momento que ele tem acesso a essas informações dos espíritos, ele compila essas informações no Livro dos Espíritos e faz a sua primeira publicação do Livro dos Espíritos no dia 18 de abril de 1857, na Galeria d'Orléans, no Palais Royal, lá em Paris. E quando ele publica esse livro na livraria da Viúva d'Anty, ele entrega para a população, ele entrega para a história da humanidade um marco referencial que traz para nós explicações muito importantes sobre as nossas aflições e sobre as nossas possibilidades, os nossos talentos, o nosso crescimento. E um dos pontos em que os espíritos mais falavam era sobre a necessidade do progresso, sobre estarmos todos, independentemente de quem seja, fadados a progredir, ou seja, destinados, vocacionados a esse crescimento. E Kardec, como um bom perguntador, ele esmiuça essas falas dos espíritos, perguntando sobre o que era esse progresso, que era justamente estar com Deus, estar em Deus. Estar em Deus da mesma forma que Deus é conosco em cada passo da nossa vida, cada passo da nossa jornada. E os amigos espirituais foram mostrando para Kardec esse processo de crescimento, de amadurecimento. Até que ele vira para os espíritos e pergunta: quem nós podemos nos utilizar de exemplo, de exemplificação, de alguém que já alcançou esse progresso ou que ao menos esteja nesse caminho desse progresso? Quem é para nós o nosso maior modelo de progresso? No que os amigos espirituais respondem para ele, na menor e talvez mais impactante resposta do Livro dos Espíritos: Jesus. E é interessante falar sobre Jesus, porque qual que é a ligação do Espiritismo com Jesus, né? Qual que é a importância de Jesus para a doutrina espírita, para os espíritas? A partir do momento que os amigos espirituais apresentam Jesus como sendo o nosso referencial, o nosso modelo de crescimento e amadurecimento espiritual, o Espiritismo ele se torna uma
experiência de observação do cristianismo. A partir do momento em que os espíritos referenciam Cristo como sendo o Espírito, que é para nós modelo de conduta, nós nos tornamos cristãos. Nós partimos do referencial do Cristo pelo enfoque apresentado pelos Espíritos através da codificação de Allan Kardec, para que alcancemos essa maturidade, para que alcancemos esse progresso espiritual. Nisso se encaixa Espiritismo no cristianismo. E a partir daqui, tudo aquilo que vem de ensinamento do Cristo se torna para nós referencial, se torna para nós oportunidade de modelagem de conduta nossa para que sejamos cada vez mais próximos a Deus. Jesus se torna então o caminho das nossas condutas, o caminho das nossas vidas, para que estejamos nessa rota do progresso, sob as luzes e esclarecimentos de Kardec. E o Cristo se torna tão importante nesse processo que Allan Kardec apresenta o Livro dos Espíritos com os conceitos gerais das perspectivas do Espiritismo. Logo em seguida, ele apresenta o que é o Espiritismo, justamente para que as pessoas tivessem maior compreensão e mais fácil compreensão sobre o que era esse estudo novo. Depois ele apresenta o Livro dos Médiuns, que justamente explica toda essa relação da comunicabilidade dos espíritos com o mundo corporal, e logo em seguida ele apresenta o Evangelho. O Evangelho sob o ponto de vista do Espiritismo. O Evangelho à luz das explicações dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo. Nunca deixando de lado o texto bíblico, nunca deixando de lado o Novo Testamento, que é a fonte dos nossos ensinamentos cristãos. É o livro, como dizia Chico Xavier, é o livro sagrado de todo aquele que é cristão. Mas a partir do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos alguns trechos de relevância moral para o nosso crescimento, explicados sob o enfoque dos amigos espirituais. Essa questão moral até é importante, né, Pedro? Porque uma parte do Livro dos Espíritos foi falado sobre leis morais, e depois Kardec aprofunda no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, qual que é a importância das leis morais nesse momento tão conturbado que a gente vive, onde as pessoas esquecem a fraternidade, a compreensão, a tolerância, muitas vezes até a paciência com pessoas que são queridas, com pessoas que convivem no dia a dia, por causa de questões puramente materiais ou puramente inconsequentes muitas vezes, porque a pessoa não pensa nas consequências dos atos delas. Uma coisa que é muito interessante, quando Kardec edita o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi muito criticado por estar, de alguma forma, como se ele estivesse, de alguma forma, deixando de lado o texto bíblico para instaurar um novo texto, um novo evangelho ou algo nesse sentido. Quando, na verdade, ele retirou trechos do Evangelho, destacou trechos do Novo Testamento para trazer explicações, trazer exemplificações. Então, quando ele retira esses trechos, já na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz uma explicação que é importantíssima para que a gente entenda um pouco até dessa questão da lei moral que você citou. Ele diz o seguinte: no Evangelho, nós temos, no Novo Testamento, na verdade, nós podemos dividi-lo em 5 partes. Nós podemos falar das predições, que são aquelas previsões, vai acontecer não sei o que no ano tal. Nós podemos falar dos atos comuns da vida do Cristo, por exemplo, atos comuns das vidas dos personagens do Evangelho. Então, Jesus caminhava pela cidade de Jerusalém. Isso é um ato comum, Jesus estava ali andando. Nós podemos tirar os milagres, que são aqueles movimentos que o Cristo fazia para curar pessoas, para modificar realidades e etc. Né? Nós podemos ali tirar a moral do Cristo,
que é justamente o que traz de ensinamento daquilo que foi apresentado pelo Cristo, dentro de um contexto, dentro de uma parábola, dentro de uma história, nós podemos tirar os conteúdos morais do Cristo. E o que o Espiritismo estaria se dedicando a partir daquele momento? Ao que é da moral do Cristo. Porque todos os outros podem ter algumas controvérsias, podem ter alguns questionamentos, podem ter discussões acerca dos seus conteúdos. Mas aquilo que é do contexto moral é indiscutível. Então, por exemplo, tem tradutor que diz que na parábola do bom samaritano, o homem descia da cidade de Jerusalém e ia até a cidade de Jericó. E tem outros que dizem que o homem, na verdade, subia, que ele não estava descendo, ele estava subindo de Jericó e indo para Jerusalém. Agora, o Espiritismo vai virar para a gente dizer assim: o que isso nos importa nesse momento? Não importa. O que nos importa é a moral da história. Qual que é a moral da história? Lembra o que aconteceu no meio do caminho? Esse homem foi assaltado. Não importa se ele estava subindo, não importa se ele estava descendo. O homem foi assaltado e ele foi ajudado. Foi ajudado por quem menos se esperava que fosse ajudar aquele homem, que foi justamente o samaritano. Um bom samaritano que estava passando pelo local, depois de já terem passado o sacerdote, depois de já ter passado o levita, que eram pessoas que se esperavam que dessem atenção àquele homem que estava ali caído, e não deram. Mas o samaritano passou e ajudou. Isso é da moral, a caridade, o amor ao próximo. Isso é importante. Quando os amigos espirituais falavam para Kardec lá atrás sobre a importância do crescimento, a importância do progresso, eles diziam para Kardec, e isso está lá no Livro dos Espíritos, que para que nós, espíritos, alcancemos esse progresso, nos basta vivenciar uma simples situação, que de tão simples se torna muito complexa, que é justamente viver as leis de Deus, que são as leis morais que regem o universo. As leis de Deus constituem um arcabouço de leis morais, de regramentos morais, de conceituações morais que regem o universo. Tudo no universo, inclusive nós, estamos imersos e somos regidos por essa legislação, por esse código de normas morais. E quando são apresentadas essas leis morais, é quando os amigos espirituais mostram Jesus como sendo o maior e mais significativo modelo de alguém que passou pela Terra vivenciando, aplicando no cotidiano essas leis morais, essas leis de Deus. E é interessante, né, Pedro, que muitas pessoas têm aquela característica de Deus vingativo, né, Deus punidor, Deus destrutivo, e na verdade não tem nada disso, né? O Espiritismo deixa bem claro que Deus é amor. Isso, na verdade, Sidney, é uma herança de conceitos anteriores ao Cristo sobre quem é Deus, sobre o que é Deus. Porque antes do Cristo, trazia-se na cultura hebraica aquele conceito de que Deus era punitivo, de que Deus era vingativo. Se não fizesse o que estivesse estabelecido nas leis de Deus, que naquele tempo entendia-se materializada nos 10 mandamentos de Moisés, se não se fizesse aquilo que era estabelecido por Deus, você seria punido e até a sua 7ª geração você seria punido. Então Deus era um Deus que impunha medo, que tinha que impor respeito pelo medo. Você tinha que ser temente, você tinha que ter temor de Deus. Mas a partir do momento que o Cristo vem e nos apresenta uma outra faceta de Deus, uma outra versão de Deus, mostra esse Deus como sendo, na verdade, amor. Mostra esse Deus como sendo Pai, um Pai que ama, um Pai que educa, um Pai que respeita profundamente. Essa concepção de Deus começa a mudar a partir dali. E isso se materializa muito tranquilamente no Espiritismo, porque o Espiritismo nos mostra Deus justamente como sendo esse amor supremo.
esse Deus como sendo a magnitude plena desse amor. E a partir disso a gente consegue ressignificar uma série de questões sobre Deus. Porque Deus, na verdade, não nos pune. Deus, na verdade, Ele não nos tolhe. Deus, na verdade, nos dá liberdade. E uma liberdade com muito respeito. Ele respeita a nossa liberdade. Ele respeita o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolha. Ele nos permite sermos quem nós quisermos ser. No entanto, Ele nos entrega as leis morais, as leis naturais que regem o universo, sendo que as leis estabelecem que nós colheremos aquilo que plantamos. Nós seremos alvo das consequências daquilo a que demos causa. Então, se eu dou causa ao amor, eu colherei aquilo que é inerente àquilo que eu acabei de dar causa. Agora, se eu dou causa ao ódio, à intolerância, às discriminações, às fobias, etc., eu naturalmente colherei aquilo que está em padrão de igualdade com esse tipo de plantio que eu acabei de fazer na minha vida. E isso se explica através da reencarnação, né? Que é uma maneira misericordiosa de Deus nos dá a oportunidade de voltarmos aqui na Terra, de reparar os nossos erros que nós mesmos cometemos e que nós mesmos, já aprendendo que aquilo estava errado, gostaríamos de reparar. Então é uma maneira da gente dar continuidade ao nosso aprendizado. E aí isso se explica por que nascem crianças com deformidades graves ou com problemas mentais, ou nascem crianças muitas vezes gemelares, onde um dos irmãos gêmeos é perfeito fisicamente e o outro nasce, por exemplo, com uma síndrome de Down ou nasce com uma paralisia severa. E aí seria um Deus punitivo? Não. Seria uma questão evolutiva daquele espírito, daquele ser que está vindo à Terra, para dar continuidade à sua caminhada. Por alguma razão ele precisou vir daquela forma, né? E somente ele e os amigos espirituais devem saber a razão, né? Nesse processo de lapidação do espírito, nós temos que o espírito ele é criado simples e ignorante, e ele começa o seu processo de crescimento até que ele alcance essa perfeição que os amigos espirituais tanto diziam para Allan Kardec. Nesse caminho, nessa trajetória, há um conceito dos amigos espirituais que diz sobre a pluralidade das existências. Ou seja, esse espírito é criado simples e ignorante, está rumando, está caminhando na direção desse progresso para estar em Deus da mesma forma que Deus já é com ele desde o momento da criação. E nessa trajetória, ora ele está no mundo espiritual, ora ele está no mundo material. Em cada uma das experiências, a experiência no mundo espiritual, a experiência no mundo corporal, ele tem oportunidades de aprender coisas e questões de formas diferentes. Então, nesse caminhar, esse espírito ele acerta e esse espírito comete equívocos. Ele faz escolhas que o libertam de dores e o liberta de ignorâncias, e ele faz escolhas que o complicam um pouco mais. E nesse caminhar, quando ele faz escolhas que o complicam, ele está destinado a colher aquilo que ele plantou, a vivenciar os frutos dessas complicações que ele deu causa. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, existe um tópico que diz assim: causas atuais e causas anteriores das aflições. Nesse tópico, Allan Kardec mostra com muita tranquilidade, com muita clareza, sobre as aflições humanas, as aflições dos espíritos, as aflições todas que nós vivemos. Algumas demos causas neste momento atual. Outras, nós demos causas em momentos anteriores até mesmo desta própria reencarnação. E aí entra justamente essa questão que você comentou. É o que justifica, às vezes, crianças muito pequenas sofrerem certas situações que, em tese, não se justificaria. Poxa, se tudo que nós vivemos é fruto de algo que nós plantamos, e uma criança recém-nascida que está sofrendo? O que ela fez para plantar aquilo? E aí a gente amplia as nossas percepções justamente para a pluralidade das existências, para entender, para compreender que este sofrimento de agora é fruto de uma escolha equivocada do passado, porque somos espíritos imortais.
as nossas escolhas, os nossos plantios não estão restritos a essa encarnação. Há coisas que são frutos dessa reencarnação. Por exemplo, questões de saúde. Uma pessoa que passa 30, 40, 50, 60 anos fazendo uso do tabaco, fazendo uso do cigarro. Hoje, em 2018, outubro de 2018, já é amplamente sabido dos grandes malefícios do cigarro para a saúde humana. E aí essa pessoa usa o cigarro por 50, 60 anos e de repente aparece com uma doença grave, com um câncer de laringe, com um câncer de pulmão ou com alguma outra questão mais grave. Essa doença é fruto de uma escolha deste momento, é uma causa atual, é fruto de uma causa atual dessas aflições. Então, Allan Kardec, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tem esses dois tópicos que vale a pena ser lidos para compreender essa questão. Causas atuais e causas anteriores às aflições. É interessante porque até para aquelas mães que perdem filhos pequenos, né, por causa de câncer ou outras doenças, a gente dá a compreensão, dá um suporte para essas provas duras que elas passam e também a certeza que elas podem voltar na mesma, como mãe novamente daquela criança, né? Através da reencarnação nessa própria existência. Quer dizer, ela ainda pode vir a ser mãe novamente daquele mesmo espírito numa nova encarnação, porque às vezes ele desencarnou precocemente, né? E ele pode voltar nessa mesma encarnação ainda como filho daquela mesma mãe. Ou seja, é um alento muito grande, sabendo que aquela criança ela está amparada no plano espiritual e ao mesmo tempo ela pode retornar na nossa família de alguma forma para continuar a vida dela. Então é a beleza da vida continuar. Né? Existe um escritor que chama Gibran Khalil Gibran, que ele diz o seguinte: nossos filhos não são nossos filhos, são filhos da vida. Exatamente. Então, esses espíritos que passam pelo ventre de uma mãe, muito embora sejam filhos da matéria, são filhos de Deus, assim como nós somos. Em espírito somos todos irmãos. Na matéria podemos ter essas designações: mãe, filho, pai, filho, irmãos, tios, primos, mas em espírito somos todos irmãos, somos todos, na verdade, filhos de Deus. E Deus nos concede essa misericórdia da reencarnação para que nós podemos reajustar a nossa consciência com plantios equivocados do passado. E é interessante, só mudando um pouquinho de assunto, chegou uma pergunta para a gente aqui da Regina, do bairro Boa Vista, e ela faz a seguinte questão sobre mediunidade. Comecei a desenvolver na minha mediunidade, mas por receio do que iria acontecer, deixei os estudos. Tem algum problema? Regina, bom dia. Olha só, em relação à mediunidade, mediunidade é uma faculdade orgânica de comunicação dos espíritos com o mundo material. Como sendo uma faculdade, você precisa fazer uma escolha. Se você vai trabalhar com a sua mediunidade, se você vai exercer a sua mediunidade, e a partir dessa escolha você precisa estudar sim. É muito importante que o exercício da mediunidade, que a vivência da mediunidade, que é altamente enobrecedora para todos nós, seja atrelada ao estudo, porque é uma ferramenta de especialização. É como se você colocasse um médico, é como se você colocasse qualquer um de nós em uma sala de cirurgia com bisturi na mão para fazer uma cirurgia. Se você não tem um preparo, como que você vai exercer aquela atividade de especialização? Agora, quando já tem lá um médico que é depois especializado em cirurgia e às vezes se especializa em questões mais específicas, por exemplo, da neurocirurgia, ele precisa de um estudo muito específico daquela área, daquela especialização para que ele possa exercer aquela faculdade, aquele talento que Deus colocou na mão dele. Então, o exercício, a vivência da mediunidade, ela precisa sim ser atrelada ao estudo. É importantíssimo isso. Agora, se você optar, você é livre, como eu já tenho falado aqui algumas vezes. Você é livre se você optar, não vou exercer a mediunidade. Pense bem, porque é um talento que está sendo desperdiçado. Os nossos talentos precisam ser vivenciados e vivenciados com dignidade. Pense bem sobre as escolhas e saiba que de todas as nossas escolhas temos consequências. Vale a pena a gente vivenciar com dignidade, vivenciar com orientação, busque alguém para conversar,
para entender mais de perto o seu caso, saber da sua realidade e te ajudar nessa escolha, nessa orientação, nessa conduta. Busque alguma das casas espíritas de Barbacena ou da sua cidade, não sei se você é de outra cidade, daqui, né? Então, você poderá ter essas informações mais próximas. E até é interessante também em relação a isso, porque tem muitas pessoas que passam por isso. E a gente tem no site da Aliança Municipal Espírita, é só colocar aliançamunicipalespírita.org.br, ou melhor, amebarbacena.org.br, onde estão todos os endereços das casas espíritas da cidade. Ou seja, você pode procurar perto do seu bairro, em Boa Vista, que tem uma casa espírita ali perto, se você quiser frequentar. Ali tem, no site tem o endereço da casa, tem o horário de reunião pública, onde você pode conversar com as pessoas da casa, casas sérias, casas que trabalham gratuitamente, casas que têm um estudo baseado nos conhecimentos de Kardec, que podem auxiliá-lo nesse desenvolvimento, nesse esclarecimento ou até na sua caminhada evolutiva. Ou seja, o exercício da mediunidade é oportunidade de trabalho com Cristo. É oportunidade de restabelecimento das nossas consciências. Porque a partir do momento que viemos médiuns, não somos porque somos melhores que ninguém. É porque nós precisamos de uma ferramenta adicional, que é a mediunidade, para nos ajudar a nos encontrar com as leis de Deus. É interessante também falar que, para quem quiser conhecer a doutrina espírita, quiser conhecer os livros da doutrina espírita, nós temos a livraria da Aliança Municipal Espírita aqui em Barbacena, que ela fica na rua Monsenhor João Gonçalves, aqui no centro da cidade. Aquela descida aqui onde agora tem um semáforo para ir para o Instituto Federal. E também os livros de codificação de Allan Kardec estão disponíveis em PDF no Google. É só colocar o nome dos livros da codificação espírita, ou entrar no site da Federação Espírita Brasileira, que lá você encontra todos os livros da codificação espírita em PDF de forma gratuita. Ou seja, você pode conhecer um pouco da doutrina espírita e tirar seus preconceitos, tirar suas dúvidas. E quem sabe aguçar a curiosidade para conhecer um pouco mais e procurar uma casa espírita para poder conhecer um pouco mais sobre a doutrina. E Pedro, para as considerações finais, o que você nos deixa de mensagem? Eu deixo de mensagem o desejo de que todos nós possamos fazer mais e melhor pelo nosso crescimento, pelo nosso aprendizado, pelas nossas oportunidades evolutivas e de estarmos cada vez mais junto com Deus, da mesma forma que Deus é conosco. O Espiritismo, ele descortina para nós esse caminhar com Cristo e nos traz mais e nos torna mais próximos do Cristo nesse sentido. O Cristo é para nós o maior modelo e guia que a gente tem no planeta Terra. Ele é a nossa modelagem pessoal de alguém que está em Deus, assim como Deus é conosco. Então, estejamos todos nesse mesmo caminho. Se estivermos fazendo como Cristo fazia, sempre se pergunte: será que o Cristo faria isso? Se estivermos fazendo como Cristo faria, já estaremos com certeza numa caminhada muito mais próxima desse nosso processo de libertação das dores e das aflições. Obrigado, Pedro, por mais essa oportunidade. Você ouviu o programa Seara Espírita, realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.